Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês, pessoal? Olha só, vou até tomar uma água, um chazinho de camomila aqui, porque hoje o conteúdo é pesado. Então, olha, gruda a tela agora nesse vídeo, presta atenção na explicação que eu vou te dar. Nós vamos dar continuidade aqui no conteúdo de DNA e código genético. Então, por isso que é importante agora, pessoal, você prestar bastante atenção para você conseguir entender o que é cada coisinha aqui que eu vou explicar, tá? Então, o DNA a gente já sabe que é o que armazena as nossas informações genéticas. Então, existe um processo que acontece lá dentro do nosso núcleo, né, que vai junto com o ribossomo, núcleo e ribossomo, acontece esse processo que a gente chama de transcrição e tradução ou síntese proteica, e essa síntese proteica é para a produção de todas as proteínas, aquilo que vai identificar suas características, como a cor dos seus olhos, a cor da pele, o cabelo. Então, ele vai produzir proteínas para poder transmitir as suas informações genéticas. Então, a síntese proteica é a determinação da quantidade e sequência de aminoácidos em uma proteína. É responsabilidade do material genético. Então, o seu material genético, ele tem essa responsabilidade de determinar a quantidade e a sequência. Então, você já deve ter, com certeza, vamos comparar aqui, com certeza já ouviu falar sobre o código de informática. Então, quando a gente quer criar um programa de computador, um videogame, nós temos uma combinação binária, né, com os números 0 e 1. Então, de acordo com essa combinação binária, é que a gente consegue identificar o código genético de todos os programas de informática, né, de tecnologia. No corpo humano, esse código genético, ele não é de uma maneira binária, mas a gente tem 4, é como se fossem 4 números diferentes. Então, só que a gente identifica com letras. Essas 4 letrinhas, uma infinidade enorme de combinação que existe entre essas 4 letrinhas, é o que vai manifestar as características físicas do nosso corpo. Então, os ácidos nucleicos, né, que é o DNA e o RNA, eles têm essa função de armazenar ou transmitir informação genética. É por onde a gente expressa as nossas características físicas. E isso ocorre através das proteínas, tá? Então, olha que diferença que tem entre um e outro. O DNA é o que a gente chama de ácido desoxirribonucleico, ou seja, porque ele é o açúcar, né? A pentose aqui é formada de desoxirribose. E o RNA é formado de ribose. O filamento do DNA é duplo, do RNA é simples. A função do DNA, informação genética. A função do DNA, produção, síntese de proteína. Então, eu coloquei até uma imagem aqui só para vocês entenderem como é que é a formação, né, disso. Nós temos a ligação entre um fosfato mais uma pentose, que a pentose ou é o DNA ou o RNA, e mais uma base nitrogenada, que é aquelas 4 letrinhas que eu falei, né? A gente fala que é o ATCG quando é o DNA, e quando for RNA, ele não tem o T, então fica AUCG. E aí eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui, ó, eu coloquei, isso aqui é química orgânica, tá? Vocês vão aprender lá na aula de química. Nós temos a ligação do grupo fosfato, que fica dessa maneira aqui, com uma pentose, né, que é uma cadeia de 4 carbonos, e uma base nitrogenada, que é carbonos ligados a nitrogênio, tá? Essa base nitrogenada é daquelas 4 letrinhas que eu falei, que temos diferentes, tá? Então, quais são as bases nitrogenadas? A gente chama de piridíminas, a citosina e a timina, quando for DNA. Como o RNA não tem timina, ela fica como citosina e uracila. E as purinas, eu coloquei um vídeo para vocês, como um vídeo complementar, que eu gostaria que vocês assistissem, que ele vai aprofundar um pouco mais sobre DNA e RNA. E ele fala o seguinte, guarda dessa maneira, purinas, vem da palavra pura, lembra da palavra pura? O que a gente lembra quando fala pura? Água. Água começa com AG. Então, adenina e guanina. Então, fica mais fácil de você guardar que se as purinas é adenina e a guanina, lógico, se for DNA, o outro só pode ser citosina e timina. E se for RNA, citosina e uracila, tá ok? Bom,
Dito isso, aqui eu coloquei também a imagem de como que fica. Olha só, a fita de DNA, uma fita dupla, e a de RNA, que é uma fita simples, e vocês já vão entender por que que do RNA deve ser uma fita simples, tá? Bom, dito então tudo isso, que era só para você entender o que é DNA, o que é RNA, uma introdução. Vamos então ao que é o código genético, né? Então, o código genético é a formação de os códons, né? Mais os aminoácidos. Então, o códon é uma sequência de 3 nucleotídeos, as 3, ele faz a combinação daquelas 3 letrinhas do ATCG no DNA e no RNA, e que ele vai determinar qual aminoácido deve ser inserido durante a formação da proteína. Então, de 3 em 3, ele identifica qual aminoácido, e eu vou mostrar uma tabelinha para vocês sobre isso, até já vou colocar aqui. No livro de vocês, na página 13, está essa tabelinha, tá? Então, existem 4 tipos de base nitrogenada para cada tipo de ácido nucleico. Cada códon tem 3 bases, então há 64 grupos de códons diferentes, que eles vão se identificando, né, vão se estabilizando ali de 3 em 3 para a formação das proteínas. Então, essa tabelinha aqui tem o nome de todas as proteínas, é importante você dar uma estudada, decorar o nome dessas proteínas, porque tem prova que exige isso daqui. Então, no caso, é decoreba mesmo, faz musiquinha, você precisa decorar. Isso daqui é bioquímica, tá? Então, na bioquímica, vocês vão aprender um pouco mais sobre isso daqui e é importante vocês identificarem esses códons aqui. Então, cada nucleotídeo, ele vai apresentar uma base nitrogenada, já falamos disso, né? O ATCG. E olha só que interessante, né? O A sempre vai se ligar ao T e o C sempre vai se ligar ao G, tá? Então, quando você vê uma cadeia, que é o próximo exercício aí que a gente vai ver, quando você vê uma cadeia lá que vai ter todas essas sequências aí de bases nitrogenadas, às vezes o que o exercício vai te pedir? Ele vai te dar uma fita do DNA, que é o exercício exatamente como eu vou fazer com vocês. Ele vai te dar uma fita de DNA, vai colocar essas letrinhas, essas bases nitrogenadas e vai te perguntar como é que deve se inserir a fita de RNA, porque na célula, quando vai acontecer a síntese de proteínas, que é o assunto da próxima aula, quando o DNA produz uma fita de RNA, então eu falei que a fita é dupla, né? Então essa fita vai se separar e vai entrar uma outra fitinha aqui, ó, de DNA em direção oposta, né? Uma outra fitinha de RNA, desculpa, em direção oposta ao DNA e ele vai se ligar. Então, às vezes o exercício ele pode te pedir desta maneira, tá? Que é o exercício que nós vamos fazer agora, que está na página 14. O esquema abaixo representa um filamento de DNA e a partir dele ocorre a síntese do RNA mensageiro. Então, a produção, né? Síntese, lembra? Produção. Assinale a alternativa correta sobre a transcrição desse filamento. Bom, para aí. Nem lê o restante das respostas aqui nesse caso. Vamos pensar aqui quais seriam as letrinhas que eu posso encaixar. Considerando que o DNA, as bases são adenina, ATCG, adenina, timina, citosina e guanina, onde o A sempre se liga ao T e o C sempre ao G, o RNA, as bases são adenina, uracila, citosina e guanina, AUCG. Então, se a fita está desta maneira aqui, desenha uma fitinha de RNA e aí você vai apenas identificando. Bom, RNA não vai ter T, né? Então, quando for A, você não vai colocar o T, porque o A se liga ao T, ele se ligaria apenas ao U. Então, olha só, T, você vai pôr A aqui embaixo. A, põe aqui embaixo. U, C, G, G, C, G, C. A, U de novo. C, G. É desse jeito que você vai fazendo. T, A. A, U aqui embaixo, na minha setinha aqui, ó. G, C. Então, ele ficaria desta maneira aqui, ó. C,
G, T, A. T, A, U. Então, qual é a resposta que dá exatamente isso daqui, ó? Não precisa nem ler o restante. A, U, G, olha só. O restante nem precisou ler. CCU, GAU, CGA, AUC. Então, se esse daqui ele já está falando que no RNA mensageiro tem essa transcrição, que é exatamente o que a gente fez, qual que é a resposta alternativa? B. Bom, pessoal, então na próxima aula eu vou parar por aqui, porque eu sei que é bastante conteúdo, bastante coisa para assimilar, para decorar. E aí na próxima aula, então, eu vou explicar um pouquinho mais sobre como que é essa síntese de proteínas, tá? Então, fica desta maneira. Até a próxima aula, tchau!